Nós vamos então nessa noite ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Você pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, Isaías capítulo 10, versículo 27. Diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do pescoço será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos porque o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Te agradecemos porque o teu Espírito se move na igreja e dentro da igreja, que é cada um de nós que estamos aqui, salvos em Cristo Jesus. Sabemos, Pai, que esta unção já está liberada em nosso meio, para nos convencer das coisas espirituais. E declaramos separação entre luz e trevas. E que o propósito pelo qual o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração se estabeleça, trazendo libertação ao cativo, trazendo vida e trazendo unção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, instrução, habilidades especiais nos ajudam muito em nossa caminhada, mas não nos dá poder para transformação. O que dá poder então para transformação, para que a pessoa tome posse de cura, tome posse das heranças que o Senhor deixou revelado em sua palavra? De onde vem esse poder? Os textos que nós lemos aqui falam da unção do Espírito Santo. Uma unção que quebra o jugo, uma unção que despedaça a canga, uma unção que capacita o homem para fazer as obras que o Senhor Jesus comissionou à igreja. Então, a plena unção do Espírito Santo é que é suficiente para que nós façamos a obra de Deus. As habilidades ajudam. Algumas pessoas que estão no Sementinha são professoras mesmo no seu trabalho secular e ajuda bastante. Mas só isso não é suficiente para fazer a obra de Deus. É necessário uma vida de comunhão com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra no Antigo Testamento, Deus orientando o seu povo a realizarem 3 unções específicas para o trabalho. A unção de sacerdote, a unção de rei e a unção de profeta. Então encontramos vários homens de Deus que receberam essas unções para operarem no ministério. Mas existe uma unção interessante que Deus mandou que fosse aplicada, e é exatamente sobre esta unção que eu quero falar nesta noite. Porque eu creio que todas as pessoas que estão aqui, pelo menos a grande maioria, eu creio que já receberam um dia essa unção. E nós vamos abrir então em Levítico, no capítulo 13, onde fala sobre esse tema. E você já, que conhece esse capítulo 13 e 14 de Levítico, você já descobriu que unção que é esta.
Ah, pastora, vai trazer um texto do Antigo Testamento? Sim. Especificamente sobre o livro de Levítico, no Novo Testamento nós encontramos, no mínimo, 40 citações sobre o livro de Levítico. Então, é importante nós termos esse conhecimento e aplicarmos os princípios da lei, porque os princípios eles não foram abolidos e podemos aplicar na igreja do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus, você está comigo? Aleluia. Então, queridos, aqui no capítulo 13, Deus ele orienta a Moisés e a Arão acerca de doenças da pele, as afecções da pele. Versículo 2 e 3, o Senhor diz assim: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, Deus deu essa missão para o sacerdote de diagnosticar a pessoa que apresentasse em seu corpo algumas manchas. Poderia ser vitiligo, poderia ser lepra. Alguma mancha que aparecesse, a pessoa procuraria ali o sacerdote para que ele pudesse examinar e testificar se seria uma praga chamada lepra. No versículo 9, mais uma vez, o Senhor diz: quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Versículo 14, o Senhor diz: mas no dia que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Então, o sacerdote ele exercia esse papel como se fosse um médico, tanto de examinar antes quanto depois. A pessoa dava notícia, marcava com o sacerdote, ia lá e o sacerdote ia examinar. Se ele testificasse que era lepra, que aquela enfermidade não era apenas uma simples infecção, mas que era lepra, ele declarava aquela pessoa imunda. Se depois de um certo tempo a pessoa já percebia que a sua pele estava voltando ao normal, ele voltava novamente ao sacerdote e o sacerdote então declarava aquela pessoa limpa. A lepra, aqui conhecida por nós também como o nome de hanseníase, morféia, ela afeta a pele e os órgãos da pessoa começam a apodrecer, morrem mesmo, apodrecem e caem. Era uma doença na Palestina antiga e nos países da Ásia que acontecia muito. E principalmente no Egito havia um número muito grande de lepra. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, existiam leprosários. As pessoas ficavam ali confinadas a fim de receberem medicação porque é uma doença contagiosa. A lepra nós podemos trazer para os dias de hoje aplicando a vida espiritual como pecado. Existem alguns estudiosos que não gostam de fazer essa ligação. Mas, à medida que nós lemos sobre o nosso encontro com Cristo e a nossa purificação em Cristo Jesus, e nós vemos aqui no ritual que Deus estabeleceu
para que a pessoa acometida dessa enfermidade, ela passasse por um processo de cura, de isolamento a princípio, até que ela fosse curada, nós encontramos muitas semelhanças. E nós queremos então, queridos, falar um pouco sobre isso. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 44 e 45, exatamente o que Deus ordenava para que fosse feito com a pessoa que realmente o sacerdote testificasse aquela enfermidade. Depois de dar o diagnóstico, versículo 44, ele diz assim: é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A situação para a pessoa que tinha essa enfermidade era bem difícil, porque ela já estava praticamente condenada à morte, porque a enfermidade desenvolvia. Hoje nós sabemos que essa enfermidade, ela existe pouco, em alguns países tem um índice maior, mas existe tratamento com medicamentos. Então, muitos antibióticos, e não é necessário um rigor como esse que nós encontramos aqui. Mas nós vemos por detrás disso tudo aqui um simbolismo do pecado. As vestes do leproso, elas eram rasgadas. Deus mandava rasgar. Aquela pessoa ficava assanhada, o cabelo ficava todo assanhado. Era uma pessoa que realmente todo mundo percebia que era doente. Ele cobria o bigode, ele colocava um pano assim em volta e cobria o bigode, as duas partes, o lábio superior e inferior, para que o hálito dele não contagiasse as pessoas. E ele mesmo declarava o seu estado de morte. Ele tinha que se isolar. Nós lemos aqui Deus ordenando que aquele homem leproso, que ele estivesse fora do arraial, porque era declarado que sobre a vida dele existia uma praga. E ele mesmo declarava, quando alguém se aproximava dele, ele gritava: imundo, imundo. Então as pessoas já entendiam que ali estava uma pessoa leprosa. A condição de um homem pecador que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não tem uma aliança com o Senhor, é semelhante à condição de um leproso aqui descrita no livro de Levítico. Ele não tem parte no arraial do povo de Deus. Ele não pode prestar adoração a Deus, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E o pecado, assim como a lepra na vida do homem, destrói e leva à morte. O pecado diante de Deus, ele fede. Uma pessoa leprosa, ela exala um mau cheiro. E aqui a palavra de Deus diz que ele mesmo se declarava imundo. E queridos, a condição de um pecador sem Jesus Cristo, por mais que a pessoa tente se justificar com as boas obras, ela não tem comunhão com o Espírito Santo. E ela sabe dentro dela, ela sabe que não conhece a Deus. Essa é a condição de uma pessoa sem Deus. A Bíblia diz que o leproso, ele não podia tocar nas coisas sagradas. Por isso, a necessidade do homem receber Jesus como Senhor
como seu Senhor e seu Salvador pessoal, para que ele seja purificado da lepra, do pecado, e tenha acesso às coisas santas, para que ele não morra e também não leve outras pessoas à morte. Uma pessoa que ela anda em trevas, ela não quer permanecer nas trevas sozinha. Ela quer levar outras pessoas para esse caminho, para o caminho da escuridão, para o caminho da morte. E o que Deus então ordenou? Deus ordenou, olha, não pode ficar no meio do povo, porque vai contaminar. A pessoa estava condenada à morte, ela só esperava, o leproso só esperava a morte. O homem sem Deus, que não tem uma esperança de salvação, ele não acredita na vida eterna. Para ele a morte nunca vai chegar na vida dele, e se chegar para ele é o fim. Entende que chegou o fim, acabou. Morreu, acabou, o que fez aqui fez, não tem vida eterna, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Então nós podemos sim assemelhar a lepra com o pecado na vida de uma pessoa. Porque se a pessoa não procura se purificar no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, ela está condenada a cada vez mais aquela enfermidade tomar conta do corpo dela. Porque a Bíblia diz, irmãos, que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes a pessoa se acha muito justa, mas ela peca primeiro em desobedecer a Deus e não reconhecer que é um pecador. E vai pecando na sua vida, em vários aspectos. Então, o pecado, assim como a lepra, mata, rouba e destrói as pessoas. O pecado é um instrumento de Satanás e age exatamente como o ministério de Satanás age na vida das pessoas. O ministério dele, Jesus nos ensinou o que é lá em João 10. É matar, roubar e destruir. Nós vimos que na palavra de Deus nós encontramos algumas pessoas que foram acometidas de lepra no Antigo Testamento e que buscaram a Deus e que foram purificadas. Caso de Naamã, uma pessoa que era uma pessoa importante, um general de guerra, muito conhecido, mas que era leproso. E que foi buscar a palavra de um profeta e, ao receber a palavra do profeta e se humilhar para fazer exatamente aquilo que o profeta lhe orientou, ele recebeu a sua cura. Nós vemos que Geazi também ficou leproso, nós vemos também que Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa. E nós vemos aqui também na palavra de Deus, depois que Deus orienta a Moisés e a Arão a tomarem as precauções para afastar essa pessoa do convívio, nós encontramos também em seguida, no capítulo 14, a lei que o Senhor dá a respeito da purificação. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, nas regras que Deus trouxe para Moisés, as leis e lições espirituais que o Senhor traz para nós. Amém? Então, queridos, Moisés aqui no capítulo 14, ele nos mostra regras minuciosas. Você lê esse capítulo 14, ele tem 57 versículos e fala minuciosamente dessa lei da purificação. Então nós vamos encontrar aqui, queridos, essas lições espirituais que acontecem na vida daquela pessoa, do pecador que se arrepende, que aceita Jesus. Essas regras que foram ditas e deixadas aqui para o nosso conhecimento, elas acontecem, os princípios se estabelecendo
em nossas vidas na nova aliança através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é tremendo e maravilhoso. Amém? Então, nós vemos aqui no capítulo 14, Deus dizendo que a pessoa que foi constatado, diagnosticado que estava leproso, saiu do arraial e depois ela volta para que o sacerdote examine novamente e veja se ela está curada ou não, porque deu sinal na vida da pessoa que ela foi curada. Então, o sacerdote ordena que tomem pássaros, aves, vivas e limpas. Aí ele diz aqui o que deve ser feito para que o ritual de purificação aconteça. Aí ele fala do pau de cedro, ele fala do estofo carmesim e ele fala também do isopo. Tudo isso para que fosse feito aquele ritual de purificação. Então, irmãos, nesse ritual, eu não vou ler todo esse capítulo 14, todos os versículos, mas nós encontramos 19 passos importantes. Desses 19 passos importantes para a restauração dessa pessoa leprosa, no convívio com o povo de Deus e recebendo a cura, nós encontramos 4 pontos assim importantes que se referem à obra de expiação feita por Jesus Cristo. Por isso que nós podemos sim assemelhar o pecado com a lepra. Em primeiro lugar, ele fala sobre o derramamento de sangue. A pessoa tinha que cumprir, queridos, 2 estágios nessa purificação: o estágio civil e o estágio religioso. Esse primeiro estágio aqui, onde ele apresenta as 2 aves vivas e limpas, o pau de cedro, que é uma substância que cura a pele, como se fosse um antisséptico, e mais a água, mais o estofo, né? Isso faz parte aqui desse ritual cívico. E ele manda que a pessoa faça aquela purificação, aspergindo sangue na vida daquela pessoa durante 7 vezes, que fala da obra perfeita de Deus. Quando nós encontramos isso e vimos que Naamã também, Deus mandou que ele mergulhasse ali naquele rio Jordão por 7 vezes, isso fala da perfeição de Deus. Então, derramamento de sangue. Um pássaro, ele levava 2 pássaros. Um era imolado e o sangue era aspergido naquela pessoa, na orelha, na mão e no pé. E o outro pássaro, ele era solto. Isso tinha um significado, porque o homem sem Deus e que recebe o sacrifício de Cristo, aquele que foi imolado, o substituto legal, ele é imolado como aquela ave, ele morreu em lugar daquela pessoa para que ela recebesse a cura e fosse declarada curada. E o sangue ia testificar essa cura, a aliança ia selar. Foi exatamente isso que Jesus fez ali na cruz do Calvário como nosso substituto. E a segunda ave representa a ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. Amém? Então tem toda uma representação neste ritual. Então um pássaro levando a culpa do pecado, um morre e outro livre. E aí entra a minha parte. Quando eu recebo essa salvação que é de graça e resolvo morrer para o mundo, a minha alma se torna livre. Um morreu e o outro foi colocado livre. Amém? Isso aconteceu comigo e com você. O dia que os nossos olhos espirituais foram abertos, que nós reconhecemos a nossa incapacidade de nos aproximarmos de Deus através das nossas justiças de nós mesmos, e reconhecemos que para sermos purificados, nós precisamos de Jesus. Então, nossa alma, ela recebeu a vida de Cristo. Segundo ponto é o arrependimento e a confissão. Ora,
aquela pessoa que estava afastada, que foi colocada longe, com uma marca, que as pessoas ao verem gritavam, imundo, imundo. Ela resolve voltar depois que ela testifica que ela está sendo curada, para dar notícia ao sacerdote, e ele então vai verificar. Isso fala do arrependimento e confissão, que é aquilo que todos nós precisamos fazer para sermos justificados e declarados justos. Algumas pessoas pensam assim, eu não preciso ser crente, eu não preciso ir para a igreja, para servir a Deus eu não preciso disso, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Nós vemos aqui que a pessoa, ela tinha que procurar, ela tinha que reconhecer, ela tinha que confessar. E hoje esse princípio funciona, irmãos, da mesma forma. Existem pessoas que ficam esperando alguma coisa acontecer dentro de casa. Não, se Deus quiser transformar a minha vida, Ele vem aqui na minha casa, Ele vai fazer. Mas eu preciso dar o meu passo de fé. Eu preciso buscar. Eu preciso mostrar, demonstrar para Deus que realmente eu quero. Não simplesmente ficar de braço cruzado esperando que algo venha acontecer. A parte de Deus Ele já fez. Ele entregou o seu Filho há 2000 anos atrás. Morreu para que eu e você fôssemos livres dessa praga, dessa lepra maldita do pecado, que destrói a vida, que nos tira do convívio com os santos, que nos impede de participarmos das coisas espirituais. Ele é representado aqui por esta ave que é sacrificada, e o seu sangue é aspergido na vida da pessoa em 3 locais. Eu preciso reconhecer isso. Como o leproso tinha que voltar, ele não podia entrar até que o sacerdote declarasse que ele estava purificado. A água corrente é um outro elemento aqui que nós encontramos desses 19 passos nesse processo de purificação, que fala do batismo nas águas. Eu vou ser crente, mas eu tenho que batizar? Mas eu já batizei na minha religião quando eu era pequeno. Ora, queridos, nós sabemos que precisamos cumprir o que Jesus mandou, porque o batismo é uma ordem do Senhor. E precisamos dar testemunho. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho, de testemunhas. E precisamos testificar da nossa fé. Não é simplesmente um ritual, algo que fica registrado. E nós precisamos sim cumprir. Então existem pessoas que ficam esperando anos e anos, vão à igreja, são amigos do Evangelho, mas não têm atitude de obedecer à palavra de Deus. Isso diz respeito à nossa vida e nós precisamos sim. Quando eu saí da religião que eu fazia parte, fui batizada nessa religião, cresci dentro dessa religião e ia quando alguém morria, quando tinha alguma comemoração, eu ia. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, alguém falando da palavra de Deus e pregando sobre Mateus 6,33. Eu já era casada e ouvi essa palavra nova. A gente já tinha um filho, eu, Carlos Humberto, a Ana Carla, que é a nossa primogênita. Eu resolvi então entregar a minha vida para Jesus, só que eu pensava o seguinte: eu não preciso sair da minha religião para eu ser salva. Eu posso ser salva aqui nessa religião e fazendo o que tem que fazer. Eu vou fazer o bem, eu faço o bem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. E acreditava assim. Continuei buscando a Deus dentro daquela religião por 8 anos. Só que algo aconteceu dentro de mim. Deus já tinha um plano na minha vida. Eu lia a Bíblia. E à medida que eu me expunha à palavra de Deus, Deus começou então a falar comigo. E eu comecei então a ver algumas coisas que eu praticava na minha antiga religião,
que estavam contrárias à palavra de Deus. Então eu comecei a questionar algumas coisas, algumas práticas. E foi como o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Queridos, nós precisamos nos expor à palavra de Deus e buscar o coração de Deus para as nossas vidas. Buscar o entendimento da palavra para as nossas vidas, a fim de que nós possamos crescer a cada dia mais em Deus. Nós não podemos ser como filhotes de ave, que são recém-nascidas e ficam com o biquinho aberto, esperando, né, que a mamãezinha ave venha colocar o bichinho ali, né, o alimento no seu biquinho, e ele está ali só de bico aberto para receber e recebe qualquer coisa. Não. Nós temos que crescer em Deus, e crescer em Deus é crescer no conhecimento da palavra de Deus. E graças a Deus que foi exatamente isso que trouxe libertação para a minha vida da religião. Porque está escrito em João que conhecereis a verdade vos libertará. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque falando aqui sobre o batismo, que tem aqui nessa lei de purificação, eu tive uma certa dificuldade quando eu saí da religião e vim para a igreja evangélica. Porque eu pensava assim, mas e o batismo? E o batismo? Vou ter que batizar de novo. E pensava muito na minha família. E a minha família? Meu pai, meu avô, minha tia, aquela coisa toda. Eu ficava pensando nisso. E Deus começou a ministrar no meu espírito sobre isso. E houve uma libertação muito grande na minha vida quando eu resolvi batizar. Durante um ano eu fiquei frequentando uma igreja evangélica e eu não tinha coragem de batizar. E um dia uma pessoa estava orando por mim e me telefonou e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu estava orando por você e vi você em um ringue daquele povo que luta boxe, né? E você ia para um lado, batia numa corda, aí vinha para o outro lado, batia na outra corda e você não saía daquilo. Era o tempo batendo de um lado, do outro e não saía. E naquele momento Deus foi e falou assim, você está presa porque você não quer batizar. Você não quer dar o testemunho público. E naquele dia Deus tocou em mim profundamente e eu resolvi cumprir a palavra de Deus. Então, queridos, é necessário, faz parte desse trabalhar de Deus em nossas vidas, nós cumprirmos o que o Senhor deixou. Não basta eu simplesmente ser convencida de que isso é a verdade, mas eu não entro com a minha parte. Eu tenho que entrar com a minha parte. A de Jesus ele já fez, mas eu tenho que fazer a minha, amém? E o outro passo aqui que nós vemos está no capítulo 14, e aí você vai entender por que eu li sobre a unção. E você já entendeu que eu estou falando da unção do leproso, amém? Eu falei de 3 unções e falei de mais uma unção que a palavra de Deus nos mostra aqui no Antigo Testamento. E esta unção do leproso é a unção que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo, amém? Então, depois disso tudo aqui, ele cumpriu essa primeira parte, aí vem no versículo 12, oferecendo cordeiros, e ele ordena o seguinte, versículo 12, você está comigo aí em Levítico 14, onde o Senhor diz assim, versículo 12, tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote e são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha. Amados, nós recebemos em nossa vida esta purificação nos nossos ouvidos, porque somente uma pessoa que crê em Jesus Cristo e recebe essa purificação no ouvido é que ela tem condições de ouvir e entender a palavra de Deus.
Sabe por quê? Enquanto a pessoa não abre o coração, você fala e ela não entende. O ouvido dela não está purificado pelo sangue de Jesus. Então, ele recebia essa purificação na orelha. Aí depois, ele recebia também essa aplicação do sangue no polegar da sua mão direita. Isso fala do nosso trabalho. Somos salvos em Jesus Cristo, recebemos o poder do sangue. Somente uma pessoa que recebe esse poder do sangue é que tem condições de trabalhar e o seu trabalho ser recebido por Deus. Não adianta uma pessoa não é salva, não crê em Jesus Cristo, fazer boas obras, visitar orfanatos, dar tudo que tem, porque não significa nada para o Senhor. Isso é justiça própria. As obras que o Senhor recebe são as obras dos salvos, os purificados, que receberam essa marca do sangue. E você tem essa marca do sangue em suas mãos. Então, amado irmão, faça algo, use as tuas mãos para levantar pessoas, para edificar, para trabalhar na obra do Senhor. Não deixe que isso fique e passe na sua vida e você não faça nada com esta unção que você recebeu. Amém? A outra unção, ele diz aqui no versículo 17, final do versículo 17, ele diz: e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Isso fala, queridos, do nosso caminhar cristão. Por isso que não adianta eu invocar a justiça própria, eu vou servir Deus do meu jeito, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso me expor à palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso desta unção, eu preciso dar testemunho e o meu caminhar tem que ser purificado. Então isso fala do nosso caminhar cristão. E por fim, o que eu acho tremendo é que Deus ordena aqui, porque o sacerdote ele pegava o azeite, colocava em sua mão e da sua mão ele fazia a unção. Ele manda colocar o azeite sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. E assim o sacerdote faz expiação por ele perante o Senhor. Isso nos fala, querido, da aptidão que Deus nos dá para sermos verdadeiros adoradores. Porque a adoração que Deus recebe é em espírito e em verdade. Eu preciso desta unção. A unção que quebra o jugo, que despedaça a canga, está disponível para todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o Espírito passa a morar dentro da pessoa. E esse Espírito que unge a nossa cabeça com óleo é que nos capacita para oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. Porque existem momentos em nossas vidas que nós louvamos mesmo passando por lutas e dificuldades. Mas o Espírito me leva a adorar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Ora, Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu necessito da unção do leproso na minha vida, para a purificação e para que Deus me dê condições, o próprio Espírito me capacite a fazer parte do povo de Deus, a ter comunhão com os santos. Amém? Sem o Espírito, queridos, nós não podemos nada. A Bíblia diz lá, Paulo falando aos Coríntios, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Porque Deus está trazendo essa palavra para nós nessa noite? Porque nós precisamos a cada dia buscar mais essa comunhão com o Espírito Santo. Ele já está disponível. Você já recebeu essa unção do leproso na orelha? Está com seus ouvidos abertos? Tem ouvido a palavra de Deus? Já recebeu na sua mão? Já recebeu no seu pé? Já recebeu na sua cabeça? Então,
voe cada vez mais na sua vida espiritual. Eu preciso disso, você precisa disso. A nossa vida foi afetada por essa unção. Deus tocou em nossas vidas com esta unção maravilhosa. E eu preciso ter conhecimento, ciência disso. O que eu vou fazer? Eu não posso ignorar a presença do Espírito em minha vida. E muito menos me esquecer que um dia eu era uma leprosa. Eu tinha uma praga na minha vida. Eu estava condenada a ficar eternamente fora do arraial do povo de Deus. E ao ouvir tudo isso, eu preciso de uma resposta. Porque, irmãos, em Hebreus diz, né? Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Falei aqui do significado espiritual e dos princípios espirituais por detrás da lei da purificação do leproso. Eu entendo que isso se refere à minha salvação, à minha libertação, à minha purificação, ao meu andar com o Espírito Santo. E aí, o que eu vou fazer? Vou permanecer indiferente? Não vou me aliançar com o Senhor? Não quero uma aliança com o Senhor? Não. O que eu vou fazer se eu escapar disso? Permanecer fora? Não, amados. Nós não podemos. Mais que isso, eu devo usar todo esse benefício que me alcançou para levar para os leprosos que estão no mundo. O mundo é um leprosário, com pessoas que estão apodrecendo no pecado. E eu não posso negar para essas pessoas os efeitos da morte espiritual na vida de um pecador, de uma pessoa que não tem Cristo. Porque o pecador é aquele que não tem Cristo. O que tem Cristo, ele é justo, ele é santo, ele é separado, ele é sacerdote real, ele é nação santa. Amém? Jesus, ele veio para os leprosos. E graças a Deus por isso. Ele veio para os doentes. Mateus capítulo 8 nos conta que Jesus, ele descendo do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso se aproximou dele, o adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não fala em curar, ele fala em purificar. E aí a Bíblia nos mostra que Jesus estendeu a mão. A lei não permitia que ninguém tocasse num leproso, porque seria imundo, se tornaria imundo. A lei não permitia que as pessoas tocassem em corpos defuntos e nem leprosos. E tudo isso Jesus fez, porque Ele é a solução para a lepra, Ele é a solução para a morte, Ele é a solução para a doença, Ele é a solução para a pobreza, para a miséria. Ele é a solução para a separação, Ele é a solução para a falta de amor, Ele é a solução para a falta de esperança. E Ele tem poder sobre todas essas coisas. Jesus, a Bíblia diz que Ele estendeu a mão e tocou e disse: olha, quero, fica limpo. Quem sabe nessa noite nós tenhamos pessoas aqui que precisam desse toque do Senhor, que tem sentido a sua vida a cada dia mais distante do Senhor, mais distante da comunhão. Você precisa desse toque. É preciso fazer como esse leproso aqui, se aproximar de Jesus, adorar, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e pedir essa cura. E esse texto nos mostra que Jesus quis, irmãos. É por isso que eu disse aqui na hora da ministração, da unção com óleo, que Deus quer o nosso bem. Irmãos, eu não creio em um Deus, esse Deus da Bíblia Sagrada, que tem prazer em ver o homem no sofrimento. O sofrimento em nossas vidas, ele acontece pela permissão de Deus para nos aperfeiçoar, mas não é Deus que coloca o homem em sofrimento.
Porque seria difícil de entender um Deus que permite o seu filho sofrer no meu lugar, para depois ele ter prazer em me ver sofrendo. Pelo contrário, ele sempre chama aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, para receber dele refrigério, para receber paz. Esse é o Deus de amor que nós encontramos aqui na Bíblia e que é justiça também. Eu vejo aqui Jesus com essa compaixão, dizendo: olha, eu quero ver você curado. Você quer ser curado? Você quer ser purificado? Seja limpo agora. Por isso, queridos, que nós precisamos exercitar nossa fé. Andar em linha com o coração de Deus. Cura é direito legal seu. Quem não quer que você seja curado, quem não quer que você seja próspero e bem-sucedido, é o diabo. O diabo, ele quer ver as pessoas em miséria. É isso que ele faz, é colocar a pessoa na sarjeta. Todas as vezes que eu vejo alguma pessoa moribunda, jogada na rua, bêbada, acabada, destruída, eu vejo ali a obra de Satanás. É o diabo que quer isso. Mas Jesus veio para dar vida e vida plena, vida em abundância. E se você foi purificado, Deus diz, olha, Mateus 10, versículo 8, curai os enfermos. Você pode usar esta unção, a unção. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para dar vista às cegas, aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esta unção, o Senhor diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Ei, irmão, usa essa unção que Deus colocou na tua mão para você limpar leprosos. Amém? Vamos trabalhar para o Senhor. Ele diz, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, de graça. Amém? Quais as lições então que nós podemos tirar nessa noite para fechar? E agora eu gostaria que você se colocasse de pé, para que você estivesse bem atento, por gentileza, no seu lugar. Aleluia. Três lições eu quero mencionar aqui nessa noite, para que a gente conclua. E com um coração muito grato, porque nós somos limpos dessa lepra. O apóstolo Paulo disse, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Aquele que está em Cristo, nova criatura, pecado não pode dominar a nossa vida. Essa lepra já foi destruída na cruz do Calvário. Se nesta noite você percebeu em algum momento dessa ministração que uma mancha apareceu aí na sua vida, assim como aquele leproso se aproximou de Jesus, você pode se aproximar dele nessa noite para dizer, Jesus, olha, limpa isso aqui, eu não estou tendo força para lutar contra este mal, mas eu creio que a unção vai me capacitar. Porque, irmãos, uma palavra, ela não é dada simplesmente para que nada aconteça. Eu creio em milagres e vidas aqui sendo transformadas pelo poder de Deus nessa noite. É por isso que eu estou pregando. Eu creio no poder de Deus para trazer restauração e cura. Amém? Então, Deuteronômio 24 nos dá, no versículo 8, a primeira lição. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo que te ensinarem os sacerdotes e levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de fazer. A primeira lição, queridos, nesta noite, é que a obediência à palavra de Deus nos guarda dessa praga maldita do pecado. Aleluia! É obedecendo a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem um pozinho mágico para jogar. Não tem. É obediência à palavra de Deus. Deus diz, não faça isso, não faça.
Obedecer os princípios da palavra de Deus é a chave da vitória na vida do crente, irmãos. Chave. Segundo lugar, nós precisamos distinguir entre o limpo e o imundo, entre o santo e o profano. É necessário uma pessoa que recebe o Senhor, ela precisa ter esse discernimento, ela precisa ter os seus olhos purificados para ela distinguir o que é de Deus e o que não é. Não é tudo que pode, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Não é tudo que pode, não. Coisas imundas não colocarás diante dos teus olhos. Ouvidos também. E você que é santo tem lugar que não te cabe. Aleluia. Então essa é a segunda lição. E a terceira lição: quando se descobre a lepra, temos que afastar para não espalhar. Então, descobrir uma área aí que está difícil, se o teu olho te faz pecar, então é melhor que arranque e joga fora. A mão arranca, porque a ordem era essa, tinha que tirar do meio do povo. Então nós podemos tirar essas simples lições de tudo isso que nós trouxemos aqui nessa noite. Para quê, irmãos? Para agradarmos o coração do nosso Pai. Para levarmos a cura para um mundo que está apodrecendo. São muitas pessoas, irmãos, que precisam receber aquilo que você já tem. A unção que Deus te deu. Você recebeu a unção. Depois de receber a purificação com o sangue, nos olhos, no ouvido, na boca, na mão, recebeu na cabeça, passa para outros. Quero te motivar durante essa semana, deixar que o Espírito Santo venha te usar. E se você tem alguma área que você precisa de purificação nessa noite, irmãos, eu não creio que numa ação de Deus simplesmente por uma emoção. O que eu creio é que o Espírito Santo, ele é poderoso para convencer. Ele é aquele que traz poder na palavra. Então não é a ministração, não, acho que é isso ou não é, não vou. Se a pessoa quer, se identificou, não perca a oportunidade. Mas eu sei que há um poder liberado para trazer purificação nessa noite. Portanto, eu quero convidar você que realmente entendeu, em meio a todas essas palavras, algo que veio ao encontro da tua necessidade nessa noite. Eu preciso da unção, recebi a purificação, mas eu não estou vendo manifestar na minha vida esse poder. Me aperfeiçoando para a adoração, para o serviço, na minha caminhada. Então, saia do seu lugar, que nós vamos orar. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Não é apenas uma pessoa, mas a igreja orando. Nós queremos interceder por sua vida. E se por acaso tem alguém aqui nessa noite que não tem uma aliança com Jesus Cristo, essa aliança está quebrada, a lepra começou a aparecer na sua vida, vem aqui, amado, em nome de Jesus. Seja como aquele leproso que diz: Jesus, olha, eu quero ser curado, se o Senhor pode, o Senhor me cura. E Jesus diz: olha, eu quero te curar. E ele saiu do seu lugar. Jesus tocou naquele homem, porque ele procurou Jesus. Ele quer tocar nessa noite. Há alguém assim? Pode cantar, Tiago. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és digno.
Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecendo. Está disponível sangue nessa noite e unção para purificação, para renovação, para transformação, para capacitação. Nós te louvamos, Senhor, Tu és digno, digno pela Tua palavra, digno pela Tua obra remidora, digno pelo Teu poder, digno porque o Teu nome está acima de todo nome, digno porque Tu és santo, 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 digno pela Tua majestade, pela Tua glória, digno pelo Teu resplendor, digno porque Tu és a fonte de sabedoria, digno porque Tu és amor. Mais uma vez eu quero declarar para você que foi tocado por essa palavra nessa noite e deseja ser abençoado pelo Senhor. Crê que Deus tem nessa noite algo para a tua vida. Vem aqui na frente. Tu és grande, Senhor. Vamos declarar a grandeza dele nesse lugar. É grande porque é o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou a lepra do mundo, que limpou a lepra. Senhor, declaro que as vidas estão livres. Satanás não tem poder para segurar ninguém, porque a unção de Deus quebra o jugo. Tu és adorado, Tu és adorado neste lugar. Diga bem forte isso. Ele é adorado. Foi Ele que limpou a tua lepra. Oh, aleluia. Santo, santo, Tu és santo. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando aqui na vida dessas pessoas. Aleluia. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Nos declaramos Tu és santo, Pai. Santo. Obrigada, Senhor. Ninguém poderia ter nos limpado como o Senhor nos limpou. Aleluia. Tu és o Filho de Deus. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és adorado neste lugar. Os que foram purificados estão limpos da lepra. Levanta a tua mão e adore ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque Ele é adorado na tua vida. Oh, você saiu do leprosário. Eu saí do leprosário da religião. Eu saí do leprosário do pecado. Eu saí do leprosário da angústia, da tribulação, da depressão, do medo, da timidez. Oh, na balabaxere menecandaralabasi, odeiralabas, alabaxoriandarás. Irmãos, pelo que eu estou vendo no rosto de vocês, eu estou vendo a manifestação da glória de Deus.
Porque o Espírito de Deus está aqui, tocando em tua vida. Ele que te convenceu da necessidade de buscar algo mais da parte de Deus. E Ele não nega bem algum aqueles que andam retamente. Os que se arrependem, os que buscam, encontram. Eu quero profetizar e liberar sobre a vida de vocês o poder de Deus nesta noite para te purificar, para te santificar, para te libertar, para te fortalecer. Aleluia! Para que você possa desfrutar da comunhão dos santos, para que você possa ser inserido no arraial do povo de Deus e desfrutar das coisas espirituais. Eu profetizo, teus olhos estão abertos para discernir entre o imundo e o puro. Os teus pés estão sendo ungidos pelo Senhor nesta noite, para que tu te conduzas no caminho em que deve andar. O óleo de Deus derrama agora sobre a tua cabeça, para que tu possas adorar na liberdade que Deus te deu através de Cristo. Aleluia! Grilhões estão sendo quebrados. Alianças com jugo desigual estão sendo cortados agora. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês que estão aqui na frente. Não sei quem é, mas quem é vai saber. Irmãos, eu decidi algo na minha vida. Se eu posso influenciar as pessoas com que eu me relaciono para o bem, eu permaneço nesses relacionamentos. Amizade, tá entendendo? Companheiros de trabalho, colegas. Mas se as pessoas com quem eu me relaciono me levam para baixo e distante do Senhor, eu corto do meu relacionamento. Essa palavra Deus trouxe agora enquanto eu estava orando. Não tem como permanecer se você não decidir andar com o Senhor e com o Espírito Santo. A unção precisa ser alimentada. A unção atrai a unção. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez o teu nome está sendo glorificado. O que eu te pedi, Pai, é que o nome do teu filho fosse glorificado nessa noite, através da tua palavra. E eu creio que o teu nome está sendo glorificado na vida desses irmãos, porque eles te amam, porque eles têm um desejo intenso no coração de serem bons filhos e de agradar o teu coração. É por isso que eles estão aqui. Portanto, Senhor, eu tenho certeza no meu espírito de que o Senhor está fazendo grandes coisas. Essa semana não vai ser uma semana comum na vida desses irmãos, porque eles terão momentos felizes em tua presença, momentos de comunhão, de alegria, porque o Espírito Santo nos traz alegria, 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 alegria. E nessa noite, Pai, a glória, a honra, o louvor, a adoração toda é para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você que veio aqui à frente cumprimentasse as mulheres e os irmãos cumprimentasse os irmãos. Dê um abraço aí nessa pessoa.
Em nome de Jesus. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui a minha alegria por ter os visitantes aqui conosco. Você que está nos visitando, que Deus continue te abençoando, te dando uma semana aí de vitória, amém? É muito bom poder receber e servir aos irmãos. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração nessa noite.